Um castigo não é. Pra virar esse jogo e lutar contra o fogo é preciso ter fé. Eu não queria crer, hoje eu vou com você. Pastoral da criança, onde a gente não cansa de sempre aprender. Eu não queria crer, hoje eu vou com você. Pastoral da criança, onde nasce a esperança de amar e viver. Uma boa noite a todos. Quero acolher os presentes aqui da nossa paróquia que nos acompanha nesse momento importante da nossa pastoral da criança diocesana. Quero acolher de maneira particular todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, Paróquia do Divino Espírito Santo aqui em Divinolândia, assim como também pelo meio de comunicação da nossa Diocese de São João da Boa Vista. Então, faço aqui os meus votos, acolhendo você que nos acompanha através das mídias sociais. As nossas líderes que nos acompanham, assim como também aos irmãos de outras dioceses, até mesmo da Nacional, que faz deste momento unidade com a nossa diocese, acompanhando esse momento fraterno de palavra, também de caminhada como pastoral. E quero acolher em nosso meio esta noite, aqui em nossa mesa, a presença de nosso bispo, Dom Antônio Emídio Vilar. Muito obrigado pelo sim do senhor, pela oportunidade que o senhor tem nos dado na nossa diocese como pastoral da criança, atendendo tantas famílias. Nosso muito obrigado pelo seu sim estar aqui conosco nesta noite. Acolho também o Padre Luiz Fernando. O Padre Luiz Fernando é coordenador de pastoral da nossa diocese. Seja bem-vindo em nossa paróquia, aqui em nosso momento. O Padre Luiz Fernando também é um grande companheiro, amigo de caminhada vocacional, de seminário. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nesta noite também nos ajudando a crescer e dar os passos também em nossa pastoral. Acolho ao Bruno. O Bruno é psicólogo aqui da nossa cidade, psicólogo clínico, atuante no Hospital Conderg Regional, Hospital Regional. Então, muito obrigado, Bruno, pelo seu sim nesta noite, que vai nos ajudar muito com a temática, mostrando um pouquinho como lidar diante deste tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe. E acolho também a nossa coordenadora diocesana, a Dulce Helena, daqui da nossa paróquia, mas atuante em toda a nossa diocese. A Dulce tomou posse neste ano, no dia em maio. Em maio, a Dulce assumiu a coordenação diocesana. Acolhendo as nossas líderes aqui presentes, acolhendo a todos nós, quero também fazer os meus votos ao Padre Marcos. Muito obrigado, Padre Marcos, por abrir as portas da nossa paróquia para acolher a nossa pastoral diocesana para esse momento. Muito obrigado ao senhor. Iniciando este nosso momento, gostaria de passar então a palavra ao Padre Luiz Fernando, que conduzirá o nosso momento de oração. Iniciaremos rezando, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite. Boa noite a todos que compõem a mesa, aos presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós queremos iniciar esse momento pedindo as luzes, a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a igreja, o Espírito Santo conduz cada um de nós. Que Ele ilumine toda a nossa pastoral da criança, toda a nossa pastoral diocesana, para que nós sejamos um sinal do cuidado de Jesus, o bom pastor, para com todos aqueles que precisam ser cuidados. A grande missão que Jesus de Nazaré nos deixou é de sermos cuidadores, cuidarmos uns dos outros. E o Espírito Santo nos capacita, nos dá essa graça. Por isso nós rezamos pedindo ao Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E cantando agora, nós damos início a esse nosso momento de live, pedindo que de fato o Espírito Santo incendeie o fogo do seu amor nos nossos corações. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E agora nós vamos escutar um trecho do Evangelho de Jesus. Jesus tem uma palavra para o cuidado das crianças. E nós queremos ouvir da boca de Jesus essa inspiração de sermos cuidadores, de sermos fazedores do bem. Por isso, com o coração aberto, acolhemos o Evangelho de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Apresentaram a Jesus as crianças. Quem apresentou? Certamente seus pais, seus responsáveis, como era costume do povo de Israel, que até 6 anos de idade, as crianças ficam com seus pais, os acompanham. Depois disso, é que a sinagoga e a educação do povo já começa a se manifestar. Apresentaram a Jesus as crianças para que as abençoasse.
as tocando, Jesus então deu esta bênção. Porém, os discípulos repreendiam as crianças para não incomodar Jesus. Nós podemos dizer que os discípulos acompanham Jesus e não querem incomodá-lo. Porém, estes discípulos é um pouco quem se sente incomodado com as crianças e não se sente responsável tanto por elas. Por isso Jesus diz da opção que ele faz pelas crianças. E as toca, as abençoa, e imagine a alegria dos pais que veem Jesus fazer diferente do costume daquele povo que não tinha as crianças como prioridade. As crianças eram segundo plano, mas Jesus coloca em primeiro lugar, coloca como prioridade. Então, Jesus diz que é para fazer esta opção e também, e quem não se fizer como criança não entra no reino dos céus. Duas atitudes que Jesus nos ensina, de acolher as crianças mais frágeis, mais indefesas, mais dóceis também, e por isso exemplos de quem deve ser discípulo. Como criança, para entrar no reino, nós devemos ser dóceis, devemos acolher a palavra, devemos também estar dóceis às ajudas da comunidade, assim como disponíveis e dóceis para ajudar. Desde a criança, a gente sabe que repete muito o que os adultos fazem. As crianças aprendem a dividir, a também cuidar dos colegas, se veem os adultos fazendo isto. Queremos, nesta palavra que acabamos de ouvir, sentir que a igreja, na pessoa dos discípulos, pode puxar a orelha dela, né? Quando não acolhe a criança como deve. E a pastoral da criança é o exemplo de uma igreja que é pastora dos pequeninos, das crianças, cuidando da nutrição, da saúde, da educação, da socialização. Uma educação integral. Por isso, nós continuamos a atividade que Jesus realiza. E também queremos aprender das crianças, porque quem não se faz como criança não entra no reino dos céus. Que esta palavra nos ilumine neste dia em que dedicamos como diocese a live da Pastoral da Criança, agradecendo a Deus por aqui, nesta cidade de Divinolândia e tantas outras cidades, nós termos agentes da Pastoral da Criança, pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus e que certamente estão aprendendo a ser crianças também com as crianças, aprendendo a servir o reino de Deus e a ser sinais deste reino entre nós. Invocamos, portanto, as bênçãos de Deus sobre toda a Pastoral da Criança em nossa diocese e pedimos ao Senhor que nos ensine a nos curvar diante dos pequeninos, daqueles que são opção prioritária da Igreja de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos, nesse momento, depois de ter ouvido a palavra de Deus, a reflexão de nosso bispo em cima da nossa palavra, queremos agora também ouvir esta canção, Amar como Jesus amou. Ouvimos Dom Vilar dizendo que Jesus nos ensina, e ensinando que nós também possamos tomar o exemplo das crianças. As crianças têm muito a nos ensinar, e o próprio Jesus nos ensina a amar. E amando as nossas crianças, amando as nossas famílias, possamos fazer com que o reino de Deus possa acontecer em meio à nossa diocese,
através da pastoral da criança. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muitas vezes, quando olhamos para as líderes, nós podemos ver no rosto de cada uma delas esta expressão da qual nós cantávamos: sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quando nós olhamos para o trabalho da pastoral da criança, na pessoa das líderes que estão em contatos diretamente com as crianças, mas de modo particular com as famílias, nós podemos ver diante dos seus trabalhos esta felicidade, porque muitas vezes elas sentem aquilo que as famílias vivem na sua base, mas através de um sorriso, através de uma mão solidária, da qual a pastoral estende para estas famílias, muitos sorrisos e muitas felicidades é encontrada neste meio. Por isso, peçamos que Deus sempre nos ajude, para que possamos fazer com que esse amor, com que Jesus amou, pudesse ser amado através da nossa vida, através da nossa pastoral. Passo agora a palavra diante deste momento para nos ajudar numa reflexão um pouco mais afunda neste tempo que nós estamos vivendo, em nossas famílias, em nossa diocese, também em nossas pastorais, sobre o sentido da vida em tempos de pandemia. Muitas vezes vivemos a ansiedade, o sofrimento e o medo em nossas casas, em nossas famílias, em relação aos nossos filhos. Quero convidar esse momento o Bruno Trovato de Pietro, aqui psicólogo da nossa cidade, do Hospital Condeg, a conduzir esta nossa reflexão nesta noite, trazendo uma palavra, trazendo também uma esperança para nós. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Dom Antônio, muito boa noite, padres, Dulce e a todos que nos assistem. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o sentido da vida, começamos por esse tema. Talvez uma das perguntas mais antigas e que nos acompanham há tanto tempo na nossa história, na nossa vida. Ouvindo a música que nós acabamos de ouvir, por si só, eu acredito que já seria o suficiente para nós entendermos um pouco
né, diante da visão espiritual, aquilo que nós temos em mente enquanto sentido de vida. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Mas eu estou aqui diante de vocês hoje para contar um pouco da minha experiência clínica e o que eu tenho percebido no consultório, o que eu tenho percebido no meu trabalho no hospital, nesses últimos meses, em razão dessa palavra que a gente mais ouviu dizer nesses últimos meses, pandemia, né? Certamente todos nós fomos acometidos nesses últimos meses por uma mudança brusca e radical nos nossos estilos de vida, nos nossos afazeres, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia com os nossos familiares, com os nossos colegas, enfim. E eu tenho recebido consideravelmente um aumento de demanda no consultório de pessoas que chegam para mim e dizem: Bruno, eu estou extremamente preocupada, porque minha filha trabalha na linha de frente de um hospital e eu estou desesperada com a possibilidade que ela possa vir a ser acometida, ser contaminada por esse vírus, enfim. E aquilo deixa a paciente desesperada, porque tem ali um amor, uma preocupação com essa filha. Em outros momentos, recebo também uma demanda considerável de jovens que, num determinado momento, relatam que nunca tiveram e agora, diante da proximidade com o Covid, da proximidade com esse vírus e com todas essas mudanças, relatam para mim: Bruno, eu nunca tive isso, mas agora, de uns tempos para cá, eu tenho medo de morrer. Né? E tantos outros exemplos, poderia citar exemplos para vocês aqui até o fim. E aí, eu gostaria, então, para tentar explicar, para tentar contribuir um pouquinho com vocês, dizer essa pergunta que se faz, né, qual é o sentido da vida, certamente muitas pessoas buscam isso, né? Muitas pessoas tentam responder a essa questão. E eu vou trazer para vocês aqui a história, tenho que contar um pouco da história para vocês, né? De uma pessoa, de um médico, neurologista e psiquiatra austríaco que viveu no século passado e cuja história dele nos remete muito ao tema de hoje, principalmente na questão do sofrimento e o quanto isso nos acomete no dia a dia. Eu estou falando, talvez muitos de vocês não conheçam, mas eu aconselho vocês, se alguém se interessar, a conhecer. Eu estou falando de Viktor Emil Frankl. Como eu disse, médico neurologista austríaco que viveu no século passado. Essa pergunta, o sentido da vida, sempre o acometeu. A ponto que, quando ele tinha 14 anos, por exemplo, numa aula de ciências naturais, quando o professor estava explanando sua aula, num determinado momento, o professor disse: a vida é baseada em 2 processos, oxidação e combustão. Imediatamente, movido pela curiosidade, o pequeno Viktor Frankl se levanta da cadeira e diz: professor, se a vida é baseada a esses 2 processos ao que o senhor se refere, qual é o sentido dela? E isso foi uma pergunta que o acometeu durante vários e vários anos, sempre numa busca incessante para entender o sentido. Mais para frente, já médico, formado, trabalhando, ele teve a infeliz, como eu disse, ele é médico, ele teve a infeliz, a infelicidade de ser
viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele havia cometido um crime, entre aspas. E qual era o crime que ele havia cometido em plena Segunda Guerra Mundial? Ser judeu. Judeu. E o que acontecia com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Eram capturados e levados para campos de concentração. Não sei se alguém aqui já ouviu falar ou tem ideia do que possa ser um campo de concentração. Um lugar onde não se tem perspectivas, vivendo sob as piores condições possíveis, maus tratos, fome miserável e uma luta desgraçada, com perdão da palavra, e incessante pela vida. Ele teve a opção, enquanto médico, ele recebeu, antes de ser capturado, ele recebeu um convite da embaixada americana, né, na Áustria, para ir estudar nos Estados Unidos, continuar seus estudos lá, e poder escapar da perseguição nazista. Ele, então, fica naquele dilema existencial. O dilema existencial é algo que todos nós, em algum momento, em certa medida, vamos ser acometidos por ele. O que eu vou fazer com isso que me acomete agora, por exemplo? O que eu vou fazer com essa situação, né? E naquele momento, Viktor Frankl pensou, o que eu vou fazer? E nesse momento, é como se a gente sempre esperasse alguma coisa, como se necessitasse de alguma coisa caísse do céu, ou alguma bênção divina que nos iluminasse para que a gente pudesse fazer uma certa escolha. E o que ele faz? Larga a sua família e vai fazer os seus estudos, ou permanece ali e sofre as consequências? E então, naquele exato momento, o pai dele chega à sua casa com um pedaço de manuscrito e diz: olha, meu filho, cheguei aqui com esse pedaço de manuscrito que acabo que encontrei numa sinagoga que havia acabado de ser destruída pelo fogo, enfim, que o exército nazista havia colocado. E nessa tábula estava escrito: honrar pai e mãe. E a partir dali, ele entendeu aquilo como um sinal divino e acabou então sendo capturado. Ficou 3 anos lá, assim como ele, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua irmã, perdão, sua esposa, todos foram capturados. E o que eles tinham que fazer? Eles estavam ali praticamente fadados à morte, tendo que trabalhar em condições subhumanas, construir trilhos, estradas de trem, cavar túneis para o exército nazista poder passar, para chegar no final do dia, serem alimentados com uma sopa aguada, subnutrida, para que aquilo, ou seja, condições subhumanas, inevitáveis, levadas próximo, né, da morte. Estavam ali para isso. E um fato interessante já começa na seleção, quando ele entra no campo de concentração. Eles estão enfileirados ali para serem passados pelo processo de seleção, única e exclusivamente pelo arbítrio de um capataz, que eram os que eram responsáveis lá, e apenas cada um que vinha passando para a fileira, o capataz fazia um sinal, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita. O que seria esse sinal que Viktor Frankl foi entender depois, né? Quando ele era direcionado para a esquerda,
eles iam diretamente para a câmara de gás. Se o capataz entendesse que você não tinha perfil para trabalhar naquele propósito ali, ele simplesmente o indicava ou sentenciava à morte. Eles então iriam. E Victor Frankl, naquele momento, conseguiu passar por aquela seleção e, de ali em diante, ele colocou na cabeça dele um propósito. Juntou-se as duas mãos e disse: aconteça o que acontecer, eu não vou para o fio. Essa é a expressão que ele usava. O que significa a expressão ir para o fio? Nos campos de concentração haviam aquelas cercas de arame farpado que eram elétricas também. E muitos não aguentavam a dor, muitos não aguentavam o sofrimento e simplesmente se agarravam a ela e por ali ficavam. Ele diz: quantos e quantos de meus companheiros eu não vi fazer isso ali. E ele passa a viver, né, a rotina ali no campo de concentração, o que deu experiência e bagagem a ele. Ele diz, quando perguntado a ele ao final: Victor Frankl, ao que o senhor atribui essa sua, né, vitória, enfim, tal? E ele diz: a incrível coincidência ou milagres. E aí ele continua, e por meio disso ele desenvolve então o que a gente conhece depois como logoterapia, uma vertente aí, uma filosofia, né, uma vertente psicológica aí para contar um pouco, né, dessa história do sofrimento humano. Victor Frankl vai dizer, né, sofrimento é algo inevitável para nós. Engana-se aquele que acredita que vai passar pela vida sem ausência de sofrimento. Então, no transcorrer da sua experiência, isso é uma coisa que continua incessantemente atormentá-lo quanto à questão do sentido da vida. E aí, a partir do momento que ele desenvolve o seu trabalho profissional, as suas atividades, ele chega à conclusão, né, ele acredita, ele desenvolve e vai dizer para nós 3 formas da gente encontrar sentido na vida. E aí, só retomando um pouquinho, um ponto do exemplo, num determinado momento da história dele no campo de concentração, um dos seus amigos perguntam: Dr. Victor Frankl, mas para que fazer isso se nós estamos todos sentenciados à morte? Para que fazer isso se amanhã ou depois... Né? E Victor Frankl então diz, o cara pergunta, né, qual é o sentido disso se nós vamos morrer? E Victor Frankl então diz, não é porque nós vamos morrer que a vida não tem sentido. Em tempos de pandemia, nós o tempo todo somos bombardeados, né, com essas informações hoje em dia. Aumentam-se os números de mortos estão aumentando, né? E a gente começa a perceber na região que, né, as coisas parecem que vão chegando mais próximas de nós, né? Um inimigo que a gente não consegue ver, que nos causam medo, que a gente não sabe onde está. A gente tem medo de perder nossos entes queridos, a gente tem medo de perder a nossa família. E assim como esses medos que a gente tem hoje, Victor Frankl também os tinha. E diante dessa experiência dele, como eu falei para vocês, ele
nos oferece, nos convida a pensar 3 maneiras da gente encontrar um sentido para a nossa vida. E ele vai chamar isso de valores. Né? Quais valores são esses? E ele vai dizer, o primeiro deles, valores vivenciais, ou seja, aquilo que eu, digamos, recebo da vida, por meio do quê? Por meio do amor, por meio da amizade, por meio das experiências do nosso dia a dia, por meio da música, por meio da arte, por meio de todas essas questões. Quando a gente trabalha na saúde, no setor, por exemplo, onde eu trabalho, a gente lida constantemente com a questão do adoecimento e da morte, né? E, inevitavelmente, a gente acaba, digamos assim, estando junto, acompanhando e vivendo aquilo, né? E a gente tem relatos daquelas pessoas que, quando chegam ao final da vida, agarradas a um fio de esperança, né? Acabam por você ver elas cheias de sentido, mesmo sabendo em algum ponto que vão morrer em algum momento, mas que estão cheias de sentido, que estão com propósitos de vida, com coisas a se fazer ainda, né? Enquanto outras praticamente nos levam junto com ela nas suas perspectivas, nas suas angústias, enfim, nos seus limites ali, né? Enfim. Então, o primeiro deles, valores vivenciais. Quanto a gente vive isso no nosso dia a dia. Tem um psicanalista brasileiro que ele chama Gonçalo Caligares. E ele vai dizer que a nossa sociedade, ela é uma sociedade desatenta. Por que desatenta? Porque nós sempre estamos, no momento presente, querendo ou pensando sempre em algo futuro, e com isso nós não damos a atenção devida àquele momento e o que aquele momento pede de nós. Então, se nós estamos no ginásio, a gente quer logo passar para a faculdade. Se a gente está na faculdade, a gente quer passar logo para o trabalho. Se quando a gente está no trabalho, a gente quer passar mais para adiante ainda. E quando chega, por exemplo, na velhice, a gente quer voltar a ser criança novamente, ou tem saudade de ser criança novamente. E ele vai dizer, com isso, nós perdemos a capacidade de viver o nosso dia a dia. A gente se perde por ações pensando sempre no futuro, e quando a gente pensa no futuro, isso inevitavelmente tem a ver com a nossa ansiedade também, enquanto algo que não se realiza. Então, num primeiro momento, valores vivenciais por meio do amor. O amor de um pai para um filho, amor de um marido para uma esposa, amor de um amigo para com outro. Amor. O segundo valor que Victor Frankl vai nos ensinar são os valores que ele vai chamar de valores criativos. Ou seja, aquilo que a gente dá para o mundo. Por meio, sobretudo, do nosso trabalho, do nosso dom, mas também em ações de solidariedade. Um voluntariado, por exemplo. Duas formas. Aquilo que eu faço para o outro e aquilo que, nos valores experienciais, e o que eu recebo do outro. Veja que em nenhum momento eu estou falando
de mim. Em nenhum momento eu estou falando viver para mim. Isso, né, hoje a gente vive numa sociedade muito que a gente chama de egoísta. Preocupa-se muito consigo próprio. E por essa linha psicológica ao qual me refiro, quanto mais a gente olhar para dentro de nós e esquecermos do outro, mais distante nós estaremos de encontrar um sentido para a vida. Isso é o que Viktor Frankl vai chamar de autotranscendência. É a capacidade que nós temos de sair de nós mesmos e olhar para o outro. Ele faz uma comparação, por exemplo, com os nossos olhos. Os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar dentro dele, mas por meio dele conseguimos enxergar os outros. É assim que devemos pensar segundo ele, e é assim que eu convido vocês a pensar também. Muito bem. Falei, então, desses dois valores, para deixar o terceiro para o final. E o terceiro tem a ver com o sofrimento humano. Não estou dizendo daquele sofrimento que é evitável. Aquele sofrimento que é evitável, devemos, por sim, evitar. Qualquer situação contrária disso, nessa tentativa, a gente pode ser direcionado como alguém que goste de sofrer aquele sofrimento que é evitável, e isso em psicologia tem um nome de masoquista, né, e isso precisa ser tratado, é um outro ponto, um outro aspecto. Estou dizendo daquele sofrimento que é inevitável. Por exemplo, quando lidamos na nossa vida com 3 fatores, principalmente: a culpa, a dor e a morte. Inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser acometidos por isso. E quando eu estou falando, por exemplo, de um sofrimento inevitável, podemos muito bem encaixar aí uma doença terminal, a fatalidade de um acidente que de repente interrompe a vida de alguém que a gente ama, ou possivelmente, né, uma morte inesperada e indesejada. Diante desses 3 aspectos, diante dessas 3 situações cujo sofrimento é inevitável, Viktor Frankl vai dizer para a gente assim: diante desses fatos, diante dessas situações, nós não temos como mudar o fato em si ocorrido. Nessa hora, então, somos convidados a mudar a nós mesmos. Então, o que vai definir de pessoa para pessoa como ela vai enfrentar o sofrimento é uma posição dela. Como ela vai encontrar sentido neste sofrimento é uma coisa que Viktor Frankl vai chamar de personalíssima. Para nós encontrarmos o sentido na nossa vida, sobretudo no sofrimento, é algo que tem que ser personalíssimo. Não há receita para isso. O que deu certo para um, às vezes não vai dar certo para o outro. E é indelegável. Não consigo transferir isso. A pessoa por si tende a encontrar esse sentido. Sofrimento humano é algo que a gente vive nos tempos de hoje. Como passar por essa fase? É uma escolha de cada um de nós. É uma vivência de cada um de nós. Cada um de nós vamos ter que encontrar isso. E esse, nas palavras dele, seriam, então, alguns caminhos. Se a gente voltar um pouco no tempo, né, antes de Viktor Frankl, a gente poderia muito bem citar Jesus, com a sua história, com sua vida,
e mediante tudo o que ele passou. Em algum momento ele viveu para ele? Em algum momento ele viveu por ele? Então, Jesus também, na sua experiência, nos convida, nos faz refletir que nós precisamos sair de nós precisamos nos doar mais pelas nossas pessoas, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. A gente precisa sair de nós mesmos, olhar um pouco para o outro. E assim, eu gostaria de encerrar a palavra dizendo que nesse momento de pandemia, vamos olhar para os nossos corações e enxergar o que de bom há dentro de nós que nós possamos fazer para o outro. Existem atitudes aí magníficas que a gente vê as pessoas tendo, né? Embora muitos ainda tenham medo, e uma das características importantes para nós enfrentarmos esse sofrimento, com certeza, é a coragem. Tenho percebido muito hoje a nossa sociedade extremamente com medo, né? Angustiada com tudo que está acontecendo. E eu vejo poucas atitudes no sentido de nós termos coragem. Coragem não é impulsividade, não é agir com irresponsabilidade, tampouco a ausência de medo. Mas coragem é algo que nós temos que ter para superar o sofrimento que a vida nos coloca, que a vida nos impõe. Essa é a mensagem que eu trago para vocês essa noite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus abençoe, Bruno, pelas palavras a nós proferidas nesta noite, realmente convidando a olhar para o outro. E olhando esta canção que vamos ouvir, né, do Frei Gilson, Eu Te Levantarei, é o próprio Cristo que nos convida a viver tudo aquilo que o Bruno disse a nós. Depois da canção, nós teremos ainda uma oportunidade de fazer alguma pergunta para o Bruno. Para os presentes aqui na Igreja Matriz, para você que está nos acompanhando a live pelas redes sociais, pode colocar nos comentários e nós vamos ter acesso aqui, ou nós aqui da mesa também poderemos dialogar com o Bruno. Então, enquanto nós ouvimos a canção, podemos pensar também em alguma pergunta, em alguma experiência que nós gostaríamos de partilhar com o Bruno. Obrigado. Cantemos. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te
te darei novas vestes, filho amado. Gostaria então de abrir as perguntas. Se alguém aqui presente tiver alguma pergunta a fazer, levante a mão, eu levo até você o microfone para que nós aqui presente pudéssemos ouvir e aqueles que nos acompanham também. Quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, também é possível enviar nos comentários da live uma pergunta. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Bruno. No nosso Ministério de Padres, nós também acabamos ouvindo muitas pessoas, né? Como você na clínica escuta muito, né? Hoje, por exemplo, na minha paróquia foi o dia de atendimento. E a gente percebe duas realidades, né? As pessoas ou muito presas a coisas do passado, por exemplo, eu ouvindo pessoas hoje, parece que esse tempo da pandemia que faz a pessoa ficar em casa, começa a recordar coisas do passado, é uma briga que teve com o cunhado lá em 1900 e bolinha, e parece que as mágoas voltam todas de novo, ou alguns, aquela preocupação de futuro mesmo, né? Que nós vamos comer, como nós vamos pagar as contas e como que vai ser, vai voltar ao normal, onde a gente vai poder ficar sem essa máscara no rosto. O que o senhor diria para uma pessoa que está com preocupações ou de excesso de passado ou de excesso de futuro? Como viver melhor o presente, apesar da pandemia, viver melhor o presente, sem ficar fixo tanto no passado ou no futuro? Bom, quando a gente se remete, né, em psicologia, a gente sempre tende a pensar que a ansiedade, como o padre falou, é algo que tende a nos remeter para o futuro, né? E quando a gente espera também, a gente pega pacientes na clínica que estão com aspectos depressivos, eles sempre se remetem a algo, a histórias do passado, a mágoas mal resolvidas, né? Como eu falei, existe uma certa cultura em nós em se preocuparmos com tudo que está ao nosso redor, menos com a nossa experiência do dia a dia, né? E nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos olhar para as nossas experiências do dia a dia, o que a vida hoje nos coloca, o que a vida hoje nos pergunta, né? Viver o presente, viver o hoje. Não adianta, muitas vezes, eu querer chegar lá na frente se eu não percorrer um caminho para isso. E esse caminho eu percorro dia após dia. Eu percorro no atual momento em que eu estou, né? Eu posso ter um propósito de vida. E isso a gente tem que ter, fazer planos, pensar no futuro, sim, planejar a nossa vida, sim. Porém, não adianta nós pensarmos lá, criarmos expectativas lá na frente, se hoje nós não conseguimos vivenciar aquelas perguntas simples que o dia a dia nos faz e que o dia a dia espera de nós. Na primeira consulta, quando as pessoas chegam para mim, né, sempre com alguma queixa, com alguma angústia, eu sempre faço duas perguntas para elas. Uma no começo e outra no final. E a primeira pergunta que eu faço para elas é: o que você espera da vida em algum momento? E, inevitavelmente, sempre chega assuntos como: eu pretendo melhorar o meu emprego, eu pretendo ter mais dinheiro, eu pretendo, ser mais feliz. Entretanto, felicidade é uma coisa também que a gente não deve buscar, né? Há um erro, há um equívoco. As pessoas que buscam felicidade fazem o que fazem para buscar a felicidade, né? Felicidade não é algo que você tem que ter buscado como uma meta. Quanto mais a gente estabelece a felicidade como meta
mais distante dela nós vamos ficando, né? Felicidade tem que ser consequência de um ato realizado onde aquele ato te enche de sentido de vida. Só que esse ato não é para fazer amanhã, esse ato é no momento presente em que ele acontece. Né? Então, e eu sempre faço essas perguntas, essa primeira pergunta, e sempre vem nesse sentido, né, das pessoas esperarem que a vida os dê alguma coisa, esperar que a vida os dê uma casa, esperar que a vida os dê um emprego melhor, um relacionamento melhor, esperar que a vida o dê paciência, esperar que a vida os dê alguma coisa. E no transcorrer da sessão a gente vai conversando, vou falando muito de Viktor Frankl nas sessões, e ao final dela, eu falo, tá bom, você me disse tudo isso, agora eu tenho a segunda pergunta para te fazer. O que a vida espera de você? Nesse momento, há um silêncio ensurdecedor na maioria dos pacientes, porque não conseguem, não estão antenados para isso. A vida nos cobra, meus amigos, dia após dia, uma atitude diante de tudo que acontece ao nosso redor. Que nós sejamos responsáveis, fazer daquela angústia, fazer daquele sofrimento, fazer daquela mágoa uma atitude responsável para transformar aquele sofrimento que tanto nos acomete hoje ou que nos acomete no passado para um triunfo pessoal, para uma vitória daqui para frente, ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor significa responder às perguntas que a vida nos faz no presente. Então, faça uma breve análise você. O que hoje te angustia? O que hoje te causa sofrimento, angústia? É uma relação de família conturbada? É uma dificuldade no trabalho, de relacionamento? O que é? É uma expectativa de conseguir algo melhor amanhã? O que é que está mal resolvido? Então, olhar para hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso responder para a vida hoje, para nesta caminhada poder chegar até o amanhã que eu tanto planejo, chegar ao amanhã que eu tanto sonho, que eu tanto desejo. Ou o que eu posso fazer hoje para desfazer essa mágoa que está lá atrás? O que eu posso fazer hoje para amenizar essa angústia, esse sofrimento que tanto me atormenta, que tanto me incomoda? Não há receita para isso. Cada um de nós vai ter que encontrar em nós mesmos. Cada um vai ter que responder a essa pergunta por si só. Passo a palavra a Dulce, que também tem uma pergunta em nome da nossa pastoral a nos fazer. Isso, em nome da pastoral, né? Temos visto muitas pessoas com crise de ansiedade, né? O que fazer para prevenir, né? E quando esse paciente já está em uso de medicamento, teria algum tratamento alternativo para tentar ajudar? Quando muito se fala, né, em ansiedade, é importante a gente fazer algumas diferenças. Quando o paciente chega para mim e fala assim, Bruno, estou com ansiedade, eu digo para ele, que bom, sinal de que você está vivo, né? A ansiedade em si, ela é algo inato em nós, faz parte da nossa existência e nos acompanhará por toda a vida, né? No que se refere à ansiedade, por exemplo, a uma reação, vamos pensar assim, uma reação física, orgânica, para qualquer situação aonde eu for testado,
a minha capacidade, por exemplo. Se a gente for pensar lá atrás ao longo da história, né, isso sempre, a ansiedade sempre acometeu ao homem, né? O homem, quando ele saía para caçar, por exemplo, ou quando ele saía para procriar, por exemplo, ele estava sendo testado naquele momento e ali ele tinha uma série de reações físicas, psíquicas, como se estivesse preparando o seu corpo para uma resposta, para dois tipos de resposta. E quais respostas seriam essas? O enfrentamento ou a fuga daquela situação de perigo. Ao longo da história, o homem foi evoluindo a ponto que hoje ele não precisa mais sair para caçar, por exemplo. Ele não precisa sair para ir de caverna em caverna e tudo mais. Entretanto, para conseguir o seu alimento, você vai no supermercado, você vai na farmácia, conseguir o seu remédio. Hoje, existem outras maneiras. Então, essa ansiedade que lá atrás preparava o homem para o enfrentamento disso, hoje ela mudou. E o homem começa a ser testado, por exemplo, no vestibular, numa prova, né? O que a gente vê de adolescentes extremamente ansiosos, porque a competição é muito grande, porque a concorrência é enorme, né? E necessita, obviamente, de um preparo, de um não só de conhecimento da matéria, enfim, mas um preparo mental, psicológico mesmo, para enfrentar aquilo. Então, assim, a gente tem índices muito grandes em adolescentes, adultos, né, de ansiedade, né? Então, assim, quando você tem uma ansiedade vinculada a um medo que ele é real, ele está presente, algo que a gente consegue observar, essa ansiedade ela é natural ao ser humano. O que a gente vê muito e o que a gente passou a produzir psicologicamente é uma ansiedade artificial, eu diria. O medo não está em evidência em nós, mas o simples fato de possivelmente vir a acontecer alguma coisa no futuro já é motivo de preocupação, e a gente se pega a pensar, os nossos pensamentos aceleram, e aí eu entro num ciclo de pensamentos acelerados, ao qual produzo em mim essa ansiedade. Isso é o que a gente mais vê hoje, uma ansiedade artificializada, né? Onde o medo ele não se faz real naquele momento. É algo, né, uma expectativa de medo, digamos assim. E nesses casos aparecem, obviamente, muito no consultório. Existem alguns casos, obviamente, que para, num primeiro momento, fazer um equilíbrio, digamos assim, orgânico, é necessário uma ação medicamentosa, em alguns casos, né? Porém, é o que eu sempre digo para os meus pacientes, pouco vai adiantar se nós nos medicarmos e esperarmos que a ação medicamentosa faça o serviço no nosso organismo, se nós não mudarmos a nossa capacidade de pensar sobre a vida, sobre os fenômenos, sobre aquilo que nos acomete. Tá? Então, indico sim, né, uma psicoterapia nesses casos. Aí vai depender muito do histórico de vida da pessoa, vai depender muito da afinidade dela, mas com certeza a gente vai identificar em algum momento alguma espécie de vazio existencial dentro da pessoa, né? Nesses casos eu indico sim a psicoterapia voltada, né, para o sentido da vida, ou a logoterapia. A pastoral da criança é muito ágil como pastoral, porque desde Dona Zilda Arnes até recentemente nós vimos mudanças nas respostas que dá para as crianças. Antes era desnutrição, hoje é obesidade. E vemos também a educação, né, como acompanhar as crianças diante de ansiedade, diante de situação de pobreza e tal.
E vemos que a pandemia veio trazer para nós uma realidade dos pais ficarem mais com os filhos, né? Sem poder recorrer até ao pastoral. O pastoral está com um aplicativo aí de contatos diferenciados, né? Também surpreendendo pela resposta ágil às realidades. Então, eu queria perguntar, assim, como você viu nesta experiência da pandemia, não só como pastoral da criança, mas a realidade nossa da sociedade, da igreja, que responde até a ludoterapia mais do que a logoterapia, né? A questão lúdica, a questão do estar, a questão que busca sentido nas coisas, não só respostas imediatas, que dá ansiedade, né? Do resultado imediato, da eficiência das respostas, mas de ser com os outros. Você falou muito de estar com o outro que dá sentido. Então, como é que você viu neste aspecto, né, de dar respostas, seja como jogo, como, né, e se isso, você, na sua experiência, constatou que a pandemia trouxe ou não alguma resposta? Sem dúvida, a pandemia ela nos fez mudar alguns hábitos e, ao mesmo tempo, trouxe algumas coisas que a gente reclamava muito antes dela. Então, assim, a gente conversa com os pais, ou a gente conversa com os casais, poxa, eu não tenho tempo para ficar com a minha família, isso antes da pandemia, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu não tenho tempo, né, para ficar com a minha esposa, para rever os meus familiares e entes queridos. Com o surgimento da pandemia, o discurso parece que mudou. A gente percebe que as famílias, de uma maneira geral, elas têm estado sobre níveis mais elevados de estresse, de impaciência, né? E aquilo que tanto o pessoal se queixava lá atrás da falta de tempo para a convivência, hoje se tem esse tempo, porém não é realizado da qualidade, não se aproveita da qualidade para se fazer isso, né? Então, um conselho, ou o que eu sugiro nesses casos, né, assim, aproveitem esse tempo para estar com as pessoas que vocês gostam. Muito se fala, né, nessa questão de que a gente vê as pessoas, a gente não pode abraçar, e o contato humano, ele favorece muito a aceitação, ele favorece muito, né, a abrir os laços, né, a nos tornarmos mais receptíveis. Me parece que, né, a gente ficou um pouco robótico, eu diria. A gente vê uma pessoa na rua, a gente não sabe como cumprimentar essa pessoa, né, se dá morrinho, se dá o cotovelo, ou se... Antigamente, né, na história, o aperto de mão ele era considerado como um sinal de respeito, né, e hoje a gente não sabe como se comportar. Tamanha foi a transformação que isso ocorreu, vamos falar aqui no Brasil, de 8 meses para cá, né? Então, aproveitar esse tempo que vocês têm, que nós temos, em estar com os nossos familiares, com os nossos amigos, para ter um tempo de qualidade. Eu acho que essa é a grande lição, a grande sugestão que eu digo, né? Aproveitem o tempo com qualidade com as pessoas que vocês estão próximas. Exerçam as suas afetividades, falem das suas angústias, conversem entre si, aí, por meio, né, desse diálogo, dessa experiência. Assim, nós temos todos a crescer com isso realmente. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez, pela sua colocação. Diante das suas palavras aqui, antes de prosseguirmos, gostaria de já fazer uma ponte, um pouquinho depois da explanação, como está a nossa caminhada como pastoral, né, diocesana da criança. Vejo este lado, né, positivo, da qual você explanou bem, né, estar em contato, doar-se, olhar-se para o outro. Esse é o papel da pastoral. E a pastoral da criança, ela tem as suas angústias também, né, como em vários momentos nós, né, se reunimos
para, né, tratar algumas angústias, mas nós vemos claramente esta realidade, né? Em meio às nossas angústias, as alegrias também, né? Poder encontrar meios, encontrarmos caminhos, né? Caminhos realmente que nos aponta esta felicidade em meio à nossa pastoral. Então eu vejo neste tempo, né, muito aqui próximo da Dulce, conversando, olhando para nossas realidades diocesanas, né, que são diversas. Então vejo os frutos também que dentro deste período vivemos, mas também aprendemos quando nós abrimos o nosso coração para o outro, né? Quando você dizia desta realidade, né, da solidariedade, da questão, né, dos valores apresentado por Vitor Frank, nós vemos também, né, os valores que nos ajudam, né, e estão relacionados a esta realidade. Então, isso eu agradeço as suas palavras para nos ajudar também, para nos clarear diante da nossa caminhada como diocese. E assim gostaria de passar a palavra a Dulce nesse momento nas suas, né, considerações e para explanar um pouquinho da nossa diocese, aqueles que nos acompanham, aqueles que aqui estão, o trabalho da pastoral neste meio, né, que nós estamos vendo da pandemia, como nós temos, né, trabalhados, né, não tendo o contato, porque a pastoral da criança ela tem o contato com a família, tem o contato com as crianças, como nós temos, né, trabalhado neste período, em meio às ansiedades também. Como o padre João Paulo falou, né, eu assumi a diocese, né, agora no mês de maio, mas eu já tive, né, uma caminhada junto com a coordenação anterior, né, que eu acompanhei bastante ela, e diante, né, dessa pandemia, né, a gente vê assim as dificuldades, né, que nem já foi falado aqui, mas a gente vê também as conquistas, as alegrias que a gente tem diante, né, também desse tempo difícil, né. A gente precisa trabalhar bastante ainda, né, precisamos acompanhar mais crianças, atender mais crianças dentro da nossa diocese, né? Que atualmente hoje a gente está atendendo 12%, né, das crianças pobres e carentes, né, da nossa diocese, né? Nós temos 257 líderes atuantes no momento, né? São acompanhadas na diocese 2.152 crianças, né? Temos 82 gestantes acompanhadas. Temos 77 comunidades, paróquias, né? Nós temos 32 paróquias que têm a pastoral da criança, 14 municípios, né? E esses 12%, né, do acompanhamento dessas crianças. Eu falo que a pastoral da criança como que eu digo, é muita alegria, né? Que a gente tem, a gente vê com as crianças a partilha, né? Da celebração da vida, quando as líderes vão, a gente vai até elas fazer a visita, né? E nesse momento de pandemia, em nenhum momento a gente deixou essas famílias sem fazer as visitas, mesmo a gente não podendo, né, ter esse contato, né, presencial, né? Mas a pastoral da criança lançou, né, para facilidade e o caminhar da pastoral, né, o aplicativo, né? Então, toda líder, né, tem o direito, né, de ter esse aplicativo, né, e de estar acompanhando as famílias. Então, nesse primeiro momento, a Nacional liberou para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento através do aplicativo, através de um telefonema, né, a gente não podendo ir fazer a visita presencial, né. Então, a gente vê a alegria, né, da família, quando a gente liga, né, e ela vê a preocupação, né, que a pastoral da criança tem com eles, né. E aí, como foi falado muito das angústias, né, e assim, uma das angústias que a gente tem é que, assim, nem todas as líderes, né, consegue ter o aplicativo, né, no celular, né, ou às vezes porque o celular a memória é muito pouca, né,
ou porque às vezes também é o iPhone, no momento ainda não foi liberado para estar baixando esse aplicativo, né? Mas assim, é uma caminhada, a gente está caminhando bem, temos muito o que fazer, né? Mas assim, eu não caminho sozinho, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Temos o padre João Paulo, que é o nosso assessor, né? Que nos dá o maior apoio, né? Então, assim, é uma caminhada longa ainda, vamos dizer, né? Para a gente estar atendendo pelo menos esses 50% dentro da diocese, né? Espero que a hora que passar todo esse período, né, a gente consiga, né, atender todas essas crianças. E hoje até chegou um relatório, eu fiquei muito contente, né, porque através do aplicativo também foram liberados bastante formações, né? Então talvez a gente não possa estar fazendo as formações presenciais, mas a gente consegue fazer por vídeo, ou o próprio líder consegue também já estar fazendo as formações, né? Então, eu vi o número de liderança fazendo essas formações, né? Dentro do aplicativo, né? Então, eu fiquei muito contente, isso é uma coisa muito boa, né? E a gente está caminhando, né? Então, devagarzinho, a gente vai chegar lá. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Mas, né, a gente consegue, né, com o apoio de todo mundo, né, que nem eu falei, eu não sou sozinha, a gente tem uma equipe, então a gente vai caminhar, se Deus quiser. Muito obrigado, Dulce, pelas palavras e aí a explanação, como está o nosso caminhar em nossa diocese. Passo aqui a palavra agora ao Padre Luiz Fernando para nossas considerações finais. Minha palavra final é uma palavra de gratidão. Gratidão a tantas pessoas da nossa diocese que estão unidos a nós nessa noite, nos acompanhando pelas redes sociais, de tantas cidades onde a Pastoral da Criança acontece. Então, na pessoa da Dulce, nossa coordenadora diocesana, a nossa gratidão a cada um dos líderes, das líderes da Pastoral da Criança. Obrigado por cuidarem das nossas crianças, né? Nossa gratidão imensa. Estendo essa gratidão ao Padre João Paulo, que com muito carinho preparou essa live, preparação desse ambiente que está tão bonito, junto com a sua paróquia, a equipe técnica, música, e fomos tão bem acolhidos. Também estendemos Padre Marcos Campanhari nossa gratidão. Nosso bispo por estar conosco, Dom Vilar, tem tantas atividades e hoje à noite pôde estar conosco, nos acompanhando com a sua paternidade, com a sua bênção. Bruno, porque nos iluminou também essa noite com a sua reflexão, nos ajudando a sermos pessoas, cristãos, menos ansiosos, menos preocupados com o futuro, mas entendendo que o nosso futuro, ele já começa naquelas ações cheias de sentido que nós vamos fazendo no agora, né? Então, não poderia deixar de, como coordenação de pastoral, de expressar a nossa gratidão a tantos que se doam na nossa diocese, no trabalho pastoral, no zelo, no cuidado com o nosso povo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Padre Luiz Fernando, por fazer o agradecimento. E antes de nós prepararmos o nosso coração para recebermos a nossa bênção, né, a bênção de nosso bispo aqui em nosso meio, eu gostaria de, mais uma vez, fazer as palavras do Padre Luiz Fernando a minha gratidão. A gratidão a Dom Vilar por esta oportunidade, a gratidão ao Bruno e a disponibilidade desta noite estar aqui conosco, a gratidão à Dulce, né, por poder, né, estar aí à frente, gratidão ao Padre Marcos, e nesse gesto queremos ofertar um mimo como pastoral, forma de agradecer, né, a vida de vocês e por esta noite. Então, antes de nós recebermos a bênção, cantando, preparando, as nossas líderes aqui da Paróquia Divino Espírito Santo entregarão a vocês uma pequena lembrança. Deus os abençoe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora
dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, sob este manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Sob este manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Esta bênção nos faz lembrar Jesus no encontro com as crianças e os pais, os responsáveis que pedem de Jesus esta bênção. Jesus as toca, as abraça e as abençoa. Vamos também nós, todos nos sentirmos crianças, com as crianças, estendendo nossas mãos, invocando de Deus esta bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a pastoral das crianças! Viva! Viva as líderes da pastoral da criança! Viva! E viva a nossa paróquia que nos acolheu aqui hoje. Viva! Amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos, esperança e quer simplesmente um coração. Olha bem ao teu redor, a ternura de uma flor que desabrochou em meio à criação. Grande prova de amor, e o Deus que tudo fez pra te ver feliz, vivendo em comunhão. Um sorriso, uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos, esperança em ter